Como aprender a identificar qualquer estilo de pintura à primeira vista? Hoje você vai assistir, provavelmente, ao vídeo mais informativo e útil de todos que existem no meu canal. Há tempos eu buscava uma forma clara de explicar as mudanças dos estilos e recentemente tive uma ideia. Hoje nós vamos embarcar juntos em uma jornada incrivelmente fascinante, observando como mudaram a técnica e a estética da representação daquilo que conhecemos melhor do que qualquer outra coisa, o corpo humano. Vai ter muitos fatos interessantes, muitos dos quais, tenho certeza, vão surpreender vocês. Vamos lá. A pintura, na essência, começou justamente com a representação do ser humano, inicialmente apenas para fins rituais, nas paredes das cavernas, e em termos de forma, lembrava os rabiscos de uma criança. Ela era ingênua, primitiva e direta. Os antigos desenhavam com tintas simples e acessíveis como a ocre, que é ferrugem, carvão vegetal, calcário ou giz, e argila amarela. Os corantes eram misturados com água, gordura animal ou sangue e aplicados nas paredes das cavernas com dedos ou varetas de osso. Tente desenhar algo em uma pedra áspera com uma vareta, tendo apenas 4 tintas, e você vai entender por que os desenhos antigos eram tão primitivos. Mas nós, com vocês, vamos sair imediatamente da Idade das Cavernas e passar para a Antiguidade. Porque foi exatamente aqui, por volta do ano 80 antes da nossa era, que surgiu a primeira tecnologia que permitiu tornar a imagem na parede mais estilosa. Essa tecnologia era o simples reboco. As casas dos romanos e gregos, como você sabe, já eram bastante avançadas, e as paredes internas irregulares eram niveladas com reboco. Foi justamente o reboco, uma mistura espessa de cal e areia com água, que se tornou a primeira base para a primeira técnica real de pintura da história, que ainda iria dominar por mais 1500 anos. Você provavelmente já adivinhou que se trata do afresco. A base da tecnologia do afresco é a aplicação de tinta à base de água sobre uma área ainda úmida de reboco. A tinta é absorvida pela camada, penetrando em sua profundidade, e ao colorir toda a espessura da camada na cor desejada, o reboco seca em cerca de 7 a 9 horas, dependendo da espessura da camada. Por isso, o artista precisava terminar de pintar toda a área úmida dentro desse tempo. Por isso, afrescos complexos sempre eram pintados em partes, como um mosaico. Claro, no começo eram apenas ornamentos para decorar as casas, mas com o aperfeiçoamento da técnica, eles foram ficando mais complexos e surgiram temas mitológicos nas paredes. E praticamente as primeiras imagens aceitáveis de pessoas. E veja, elas já eram bastante complexas. Aqui é preciso entender que desenhar em um material úmido e áspero não é tecnicamente fácil. A tecnologia de esboços só surge muito depois e é bem interessante. Em breve falarei sobre isso. Por isso, os pintores escreviam diretamente com tintas sobre o reboco. As tintas se espalham, penetram umas nas outras, e desenhar linhas pequenas, bordas nítidas de cor ou detalhes pequenos pode ser bastante difícil. Você já tentou pintar com aquarela no papel? Era mais ou menos assim. Por isso, as primeiras imagens de pessoas, que eram geniais para a sua época, se você olhar de perto, podem parecer um pouco grosseiras e desajeitadas. No entanto, repare que elas têm sombras e brilhos completos, e as próprias pessoas são retratadas de forma bastante realista. A técnica do afresco úmido ainda vai dominar a Europa por muito tempo. Com a reunificação do Império Romano e a Igreja Católica na Europa, funções e temas dos afrescos mudam. Eles se tornam estritamente religiosos e se concentram quase exclusivamente nas igrejas. Tudo era rigidamente canonizado e padronizado. Os temas religiosos eram estritamente definidos e detalhados, até mesmo o ângulo, a inclinação da cabeça da Virgem Maria e a posição das mãos. Por isso, a pintura nessa época era uma atividade puramente técnica. A tarefa do artista era aprender a reproduzir um conjunto de dezenas de traços faciais repetitivos dos personagens da Bíblia, que sempre estavam nas mesmas poses, com as mesmas roupas e com as mesmas expressões faciais indiferentes. Alguns dos primeiros artistas os desenharam assim. Depois que a igreja definiu o padrão, ele não mudou por séculos, pois qualquer diferença era punida com a fogueira. Ao mesmo tempo, o fundo não tinha nenhuma importância para os temas religiosos. Normalmente ele era feito dourado ou extremamente simplificado, por isso os próprios afrescos sempre parecem bidimensionais e planos, como se fossem de papelão. É isso que diferencia o estilo medieval. Ouro, sombras rasas, poucos detalhes, rostos de boneca padronizados e sem expressão e ausência de fundo. Vou contar mais uma curiosidade sobre a criação de afrescos. Como elas eram pintadas em partes, os artistas faziam de tudo para esconder as emendas, mas com o tempo, o reboco acabava ressecando e em alguns lugares as junções apareciam.
Por isso, os artistas tentavam fazer com que as linhas de junção passassem pelos contornos das figuras ou das roupas, ou por lugares onde uma cor mudava para outra, construindo assim uma espécie de mosaico. As frescas eram feitas em pedaços de tamanhos e formas diferentes. Cada um desses pedaços, que secava, como já disse, em até 9 horas, levava cerca de um dia de trabalho. E hoje em dia, os estudiosos de arte, ao analisar um afresco, determinam quanto tempo o artista levou para produzi-lo, justamente pela quantidade desses pedaços. Por exemplo, para pintar o teto da Capela Sistina, Michelangelo levou 4 anos, e isso foi determinado porque ela é composta por cerca de 1.200 pedaços. É preciso entender que, na Idade Média, os ambientes eram simplesmente de pedra ou madeira. Ainda não existiam vidros nas janelas, nem isolamento térmico ou aquecimento. Por isso, as casas da nobreza e os templos eram ambientes úmidos, escuros e frios, onde só conseguiam sobreviver os afrescos que se fundiam com parte do reboco. Mas foi justamente por isso que surgiram os primeiros precursores das pinturas modernas em tela, que eram usadas nas casas da nobreza e serviam para cobrir as frias paredes de pedra dos castelos. Eram tapeçarias. No começo, traziam apenas heráldica, mas com o tempo, a técnica foi se aprimorando e começaram a surgir cenas complexas com pessoas e paisagens. Os tapeçarias são importantes para nós nesta narrativa porque estamos interessados na técnica deles, parte da qual será herdada pela próxima etapa do desenvolvimento da pintura para a confecção de tapeçarias. Primeiro era feito um esboço colorido completo em papel na escala de 1:1. Ele era chamado de cartão, depois era colocado sob a base de tecido ralo da tapeçaria, ficando visível através dela, e o tecelão reproduzia o desenho do cartão, tecendo-o na base de tecido com fios. Como fazíamos na infância, copiando desenhos à luz através do vidro, no final obtinha-se uma cópia espelhada do cartão. Os cartões pintados com tintas foram os primeiros protótipos das pinturas. Para pintá-los, usava-se não só tintas à base de água, mas também têmpera. Uma mistura à base de corante, água e gema de ovo, que já era conhecida há milênios, mas até então não tinha encontrado ampla aplicação. E em breve ela se tornará a rainha da pintura. Mas não por muito tempo, até o Renascimento. Gradualmente, os castelos e igrejas foram se aperfeiçoando, ficando mais fortificados, mais aquecidos, e as condições dentro deles se tornaram mais confortáveis, o que permitiu que a pintura mural desse o próximo passo. Nos séculos XIV e XV, o afresco seco também passou a ser amplamente utilizado. A tecnologia também era conhecida, mas devido à sua pouca durabilidade, a tinta fica na superfície do reboco e pode descascar e se soltar. Ela era usada raramente. Até a Idade Média, geralmente se utilizava uma combinação. O fundo e as partes maiores eram feitos sobre o reboco úmido, enquanto os pequenos detalhes e transições de cor eram feitos sobre o reboco já seco. E aqui, como tinta, já era usada a têmpera. As tintas não se espalhavam mais e a têmpera tinha uma consistência mais viscosa, o que permitia fazer transições de cor mais complexas. Mas a têmpera secava muito rápido, então era preciso pintar rapidamente, o que impunha certas limitações à complexidade das transições de cor. E elas, como você logo vai entender, eram a principal limitação técnica da pintura. O próprio método seco permitiu introduzir mais uma inovação importantíssima, nosso velho amigo. O problema do afresco úmido era que era preciso pintar imediatamente, sem esboço, com o reboco ainda molhado, com tempo limitado, e corrigir um erro era muito difícil. Por isso, esse tipo de pintura não era extraordinário. Se você reconhecia alguém nas figuras, já era suficiente. Quem ligava para naturalismo ou emoções? Já no reboco seco, era perfeitamente possível fazer um esboço, mas assim como aqui, o papelão veio ajudar. Havia 2 métodos. O primeiro era o método do pó. O esboço era feito em papelão na escala 1:1. Depois, com uma agulha, faziam vários furinhos ao longo das linhas, com um espaçamento de 2 a 3 milímetros. Em seguida, o papelão era colocado na parede e batiam nas linhas com um saquinho cheio de pó de carvão. O pó passava pelos furos e deixava um desenho pontilhado na parede, que servia de base para a futura obra-prima. O segundo método era a gravação. O esboço era feito no papelão, colocado sobre o reboco úmido, e com estilete traçavam as linhas, pressionando para marcar na superfície. O primeiro método era para pequenos detalhes, o segundo para linhas simples e suaves de edifícios e objetos. Essa inovação permitiu reduzir drasticamente o índice de defeitos e aumentar a velocidade do trabalho. Foi exatamente essa técnica que Giotto, o precursor do Renascimento italiano, utilizou. É com ele que começa aquilo que estamos acostumados a chamar de arte.
Em 1453, Constantinopla caiu sob o ataque dos turcos otomanos. E de lá, para a Europa, principalmente para a Itália, fluxos de refugiados trouxeram para a Itália o que havia sido perdido pela Europa medieval. Os trabalhos dos filósofos gregos, que colocavam o homem, e não Deus, no centro do mundo, as ideias do humanismo, ou seja, do homem como centro da ordem estética e moral do universo, exerceram uma influência incrivelmente forte sobre os artistas de Florença. O foco deles começou a se deslocar de temas exclusivamente religiosos para o próprio corpo humano, retratado nessas obras, e os mestres italianos começaram a perceber que estavam representando pessoas, o próprio Jesus Cristo, os apóstolos e a Virgem Maria. Muito padronizados, muito mecanicistas, pouco parecidos com pessoas reais, havia aqui um campo incrivelmente vasto para melhorias e Giotto toma uma decisão extremamente ousada para a sua época em relação aos seus afrescos. Ele foi um dos primeiros a começar a usar pessoas reais como modelos. Não reproduzir mecanicamente de memória enredos e imagens convencionais, mas sim usar pessoas reais do mundo real, para transferir com a máxima precisão o corpo e o rosto humano para o papelão e depois para a parede. E agora você está olhando para o estilo característico do proto-renascimento? Veja, ainda são figuras bastante planas, com rostos quase idênticos de perfil, mas suas poses, roupas e disposição já são muito mais variadas e naturais. E ao fundo aparecem objetos e até mesmo paisagens. Ainda é uma pintura muito primitiva, mas na representação das figuras humanas ela já está um nível acima do estilo bizantino. No entanto, se você olhar de perto, verá que as transições de sombra, que sempre eram feitas escurecendo com pigmento preto, nem mesmo Giotto conseguia fazer de forma suave. E aqui se manifestava uma limitação técnica imposta pela tinta, a têmpera líquida e de secagem rápida, que após secar se tornava opaca. E no século XV, a pintura fará duas descobertas de uma só vez, e elas abrirão dois períodos e dois estilos. A primeira é a perspectiva linear. Certa vez, o arquiteto florentino Filippo Brunelleschi estava diante do batistério de Florença e tentava fazer um esboço de modo que o edifício parecesse realista. Lembre-se, todos os fundos eram planos, sem profundidade, desenhados diretamente nos edifícios, geralmente de memória ou de um esboço. Então, Brunelleschi fez um desenho do edifício, tentando traçar as linhas exatamente como as via, copiando o que estava bem diante dos seus olhos. Depois ele notou que as linhas das lajotas da calçada e do edifício convergiam para um só ponto. Ele fez um furinho no centro do desenho e ele ficou exatamente no ponto onde todas as linhas se encontravam. Então, ele fez um experimento. Ele dava esse desenho para as pessoas, colocava elas exatamente no mesmo ponto em frente ao edifício e pedia para olharem pelo outro lado do desenho, pelo furinho, para o edifício. Ele ficava diante do observador com um espelho. O observador via o próprio desenho refletido pelo furinho e depois Brunelleschi tirava o espelho. E o observador via o próprio edifício e percebia que o edifício no desenho e o real eram absolutamente idênticos. Assim, ele realizou o primeiro experimento da história da arte e provou a existência da perspectiva linear, que nos parece tão natural, mas que nenhum artista conseguia enxergar antes desse experimento. Brunelleschi e os artistas florentinos literalmente ficaram loucos com esse efeito. Para eles foi um verdadeiro choque conseguir reproduzir esse incrível efeito 3D em um afresco. Para as pessoas daquela época, isso era um truque, uma ilusão. E com a perspectiva linear, chega para nós o início do Renascimento. Ainda são figuras humanas bastante simples do proto-renascimento, colocadas em espaços volumétricos com perspectiva linear. E a segunda invenção chega à Itália, vinda da Flandres, uma nova tecnologia revolucionária, tão familiar para nós, mas completamente inovadora para a Idade Média. Tintas a óleo. As tintas a óleo eram muito mais espessas, o que permitia aplicar pinceladas com textura. Mas o mais importante era a sua base oleosa transparente, que permitia diluir a tinta com óleo sem perder a sua espessura e, ao mesmo tempo, alcançar diferentes graus de transparência. Essa diferença aparentemente insignificante elevou tecnologicamente as possibilidades da pintura a um nível totalmente novo. Com essa novidade, surge sua companheira, a pintura a óleo sobre tela. Além dos afrescos, artistas também pintavam em tábuas e continuaram por muito tempo. A tábua será o principal material da pintura móvel, separada das paredes. A própria Mona Lisa foi pintada em uma tábua, mas as tábuas precisavam ser preparadas de uma maneira especial, cobertas com uma base.
E para obras grandes, em épocas em que não existiam cavaletes, era preciso preparar e colar grandes superfícies, o que exigia muito esforço, e mesmo assim não se conseguia uma superfície perfeita. Com o tempo, a madeira se deformava, muitas vezes destruindo as obras. Além disso, essas pinturas eram muito pesadas, o que limitava bastante seu uso e popularidade. Já as pinturas em tela quase não pesavam nada. Independentemente do tamanho, podiam ser facilmente transportadas ao serem retiradas da moldura e, com o tempo, não perdiam suas propriedades. Além disso, seus tamanhos eram praticamente ilimitados. Bastava apenas costurar cuidadosamente as faixas de tecido e preparar bem a superfície, que sempre ficava perfeitamente lisa graças à tensão do tecido. Por isso, em breve, a tela venceria a concorrência e a arte da pintura realmente se desvincularia das paredes dos templos e se tornaria um objeto de venda. Em algumas décadas, será possível criar quadros em quantidade ilimitada em qualquer ambiente equipado, transportá-los, vendê-los e trocá-los. Em outras palavras, a pintura está prestes a se tornar uma verdadeira mercadoria, capaz de mudar não só de lugar, mas também de dono. As tintas a óleo levavam quase um dia inteiro para secar, e agora era possível aplicar uma camada semi-transparente sobre a outra após a secagem, conseguindo assim efeitos totalmente impossíveis com a têmpera opaca. As tintas a óleo permitiram criar transições suaves de cor, tão necessárias para representar o corpo humano de forma realista e que possibilitaram a entrada do Alto Renascimento no mundo da arte. Foi exatamente essa técnica, que ele chamaria de sfumato, que Leonardo da Vinci inventaria em breve, usando até 40 camadas de tinta em suas pinturas, e, em particular, na famosa Mona Lisa. Isso deu à pintura esse efeito romântico e esfumaçado, onde os limites entre as cores e os objetos parecem suavizados. Ele ainda esfumava as transições com o pincel sobre a tinta quase seca para tornar as transições praticamente imperceptíveis. Antes dele, esse método já era utilizado por Botticelli, mas Da Vinci o levou à perfeição. Foi ele quem começou a estudar cadáveres humanos para alcançar, em suas pinturas, uma semelhança anatômica completa com o corpo humano. Seus personagens se tornaram cópias completas de pessoas, com todos os músculos e sombras, tão naturais que para aquela época, tal habilidade parecia obra da mão de Deus. Mas além da perfeição da forma física do ser humano, restava ainda um detalhe importante: a espiritualidade, que era representada pelas emoções humanas. Até então, as pessoas na pintura sempre eram sem emoção, indiferentes, mas agora as poses sofisticadas e a perfeição dos corpos exigiam também expressões faciais condizentes. Caso contrário, isso parecia artificial, e os artistas começaram a tentar retratar emoções. Sim, as emoções apareceram por último. E você sempre pode identificar o período anterior ao Alto Renascimento pelos rostos distantes. Corpos volumosos, o mais realistas possível, com transições de cores e sombras muito suaves, quase imperceptíveis, posicionados em paisagens volumosas, com perspectiva linear, emoções nos rostos e poses correspondentes. Ou seja, a combinação de todas as conquistas mais recentes da pintura juntas, isso é o próprio Alto Renascimento. Aqui, mais uma vez, vamos recorrer à tecnologia de produção de produtos visuais, que agora passaram a ser as pinturas. A produção ficou centralizada nas oficinas e vou explicar como o trabalho era organizado nelas, o que será útil para nós. Nas oficinas, tudo era subordinado ao mestre. Só ele podia assinar a pintura. Ele também geralmente pintava as partes mais importantes da cena: rostos, mãos, corpos. O mestre raramente pintava o quadro inteiro e isso não era necessário. Ele sempre tinha aprendizes que se especializavam em certos elementos. Um pintava as drapagens, outro as frutas, outro as paisagens ao fundo. E havia também alunos que não pintavam quadros, mas faziam trabalhos técnicos, moíam pigmentos e preparavam tintas, esticavam e preparavam a tela, faziam a limpeza e outras tarefas. A organização e divisão do trabalho muitas vezes dificultam atribuir ou identificar a autoria de uma pintura, pois geralmente várias pessoas trabalhavam nela simultaneamente. E determinar o que foi pintado, e se de fato algo foi feito pelo mestre, às vezes é praticamente impossível. As tintas eram preparadas diretamente na oficina. O aprendiz moía o pigmento e o misturava na proporção certa com a base, geralmente óleo de linhaça. A produção de quadros era concentrada nas oficinas. Ninguém sequer pensava em levar o cavalete para a rua para pintar uma paisagem naquela época. É por isso que as árvores nas pinturas daquela época geralmente parecem muito arrumadas, cuidadas, quase de brinquedo.
Assim como os prédios ou elementos de arquitetura, na memória não fica a perfeição, e são justamente esses detalhes que tornam o objeto real. Além disso, era bastante difícil preparar as tintas fora dos ateliês e ainda não existiam meios de transporte e embalagem. Para isso, usavam-se bexigas de porco, o que era extremamente inconveniente. As próprias tintas eram feitas de materiais naturais como minerais, insetos e corantes vegetais, alguns dos quais, como o azul feito de lápis-lazuli raro, eram muito caros e escassos. Por isso, muitas vezes vemos pinturas desse período com uma paleta muito escura, marrom, vermelho, amarelo, porque eram feitas das ocres e do cinábrio mais baratos, que custavam milhares de vezes menos que o lápis-lazuli. Em outras palavras, do ponto de vista das tintas, pintar um céu azul em um quadro custava o mesmo que fazer 50 quadros completos sem céu. Assim seguia o Alto Renascimento com toda essa bagagem, mudando o mundo da arte de forma irreversível e, como geralmente acontece, ao descobrir algo inspirador, as pessoas criativas se empolgam demais com a novidade e começam a abusar dela. Por isso, o Alto Renascimento é sucedido pelo próximo período, caracterizado pelo excesso em tudo, nos enfeites, nas poses dramaticamente patéticas, nas expressões faciais com emoções extremas e nas cores vibrantes. Esse período é chamado de barroco, caro e luxuoso, como diríamos hoje em dia. E claro, após um período de excessos, sempre vem um período de compensação. Quando os artistas perceberam que exagero nem sempre é esteticamente agradável. E então entram em destaque a moderação na paleta de cores, a simplicidade e a clareza do conteúdo e da forma, mantendo o naturalismo na representação humana. Esse período é chamado de classicismo e vai durar do século XVII até meados do século XIX, até que novas descobertas sejam feitas e a revolução do impressionismo aconteça. Mas vamos por partes. No século XVII, o centro do mundo da arte migra gradualmente para a França. No século XVII, a França se torna a potência mais forte do mundo, e seu rei, Luís XIV, era um fervoroso patrono das artes. A Itália, que estava fragmentada e parcialmente sob o controle da Espanha e da França, não podia competir com o Império Francês. E em 1648, acontece um evento extremamente importante para a configuração futura de todo o mundo da arte. Luís XIV funda a Academia Real de Pintura e Escultura. Foi a primeira instituição artística desse porte no mundo. Antes, o conhecimento era passado só do mestre para o aprendiz, cada um com sua visão, experiência e opiniões sobre pintura repassadas aos alunos. Já a academia propunha certos padrões gerais de pintura, que seriam ensinados por todos os professores a todos os alunos. Em outras palavras, Ludovico XIV criou uma instituição que, reunindo todo o conhecimento artístico avançado, pela primeira vez desenvolveu um conceito unificado de arte, que se tornou o classicismo, também conhecido como academicismo. As mesmas regras de pintura eram ensinadas ano após ano, como geralmente acontece, tornando-se cada vez mais rigorosas, conservadoras e rígidas, e isso durou por 200 anos inteiros. A pintura mergulhou em uma espécie de anabiose, em autorrepetição, onde apenas certos temas e técnicas eram permitidos, onde o desvio das regras era punido com o esquecimento e experimentos ousados eram desencorajados. A academia logo ganhou tanto peso que os acadêmicos passaram a ser os árbitros dos destinos. Ou seja, se antes era a igreja que ditava as regras, agora foi substituída pela academia, com suas normas rígidas, que praticamente congelaram o desenvolvimento da pintura por longos 200 anos. De acordo com essas regras, existia uma hierarquia rígida dos gêneros de pintura, e no topo da maestria estava a pintura histórica. São grandes telas com muitos personagens, com uma composição complexa sobre temas militares, mitológicos ou bíblicos. Em seguida, vinham os retratos, geralmente de aristocratas, governantes e pessoas ricas. Os retratos eram considerados menos elevados, mas neles a semelhança era muito valorizada, algo que só se tornou possível de fato com as tintas a óleo e técnicas aperfeiçoadas. Ainda mais abaixo estava a pintura de gênero, cenas do cotidiano, que em breve se destacaria como uma corrente separada, o realismo, desprezado e não aceito pelos acadêmicos. Ainda mais abaixo estavam as paisagens. Como mencionei, antes do impressionismo, as pinturas eram feitas em ateliês, então a maioria das paisagens era pintada de memória e com base em esboços. O que tornava esse gênero mais uma diversão, um treino para pintar os fundos de grandes quadros. E o último de todos era a natureza morta, o gênero mais baixo porque não retratava pessoas.
A natureza morta surgiu como um exercício de técnica para pintar partes de grandes telas e por muito tempo não tinha valor próprio. Dessa forma, durante o classicismo, apenas as grandes telas históricas e os retratos eram considerados verdadeira arte. Em outras palavras, se você vê uma tela de batalha, uma cena mitológica ou um retrato pintado a óleo do meio do século XVII até o meio do século XIX, isso é classicismo. E tudo mudou em meados do século XIX, quando a Revolução Industrial tomou conta da Europa e bateu à porta da pintura, mudando tanto a técnica quanto as possibilidades. Em 1810, o filósofo, pesquisador e poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe escreveu uma obra chamada Sobre a Cor, na qual descreveu pela primeira vez o círculo cromático e os fundamentos das combinações harmônicas de cores, além da influência de diferentes cores na psique. Mas essa obra passou despercebida. E em 1838, o químico francês Michel Eugène Chevreul, que era diretor da produção de tinturaria da manufatura Gobelins, escreveu um trabalho científico chamado As Leis do Contraste das Cores, no qual afirmava que as cores localizadas em lados opostos do círculo cromático são as mais contrastantes entre si, mas ao mesmo tempo são cores complementares que formam uma harmonia natural. As cores amarelo e violeta, vermelho e verde, azul e laranja. Por que exatamente essas? Sim, porque a confecção de tapeçarias envolve a técnica de posicionar nós de fios de cores diferentes uns ao lado dos outros. Os nós, ao contrário da tinta sólida, que era misturada diretamente na paleta antes de ser aplicada na tela, na tapeçaria, eram na verdade pontos separados. E às vezes, para obter a cor desejada ou uma transição, era necessário alternar esses pontos entre si, para que de longe, ao se misturarem, formassem a cor necessária. Foi assim que ele descobriu que algumas combinações desses pontos de cor são mais harmoniosas quanto mais contrastantes forem as cores, e quanto mais distantes estiverem umas das outras no círculo cromático. Também no livro, ele descreveu a influência das cores umas sobre as outras, mostrando que objetos de cores diferentes, colocados próximos, acabam colorindo uns aos outros por meio do reflexo das cores. E isso encontrará sua aplicação nos reflexos do impressionismo muito em breve. Mais ou menos na mesma época, em 1841, a Revolução Industrial permitiu criar para nós algo extremamente banal, mas para aquela época uma inovação revolucionária. John Gough Rand inventou o tubo comum de tinta com tampa de rosca. Ele, é claro, não se popularizou imediatamente, mas em 10 anos transformou completamente a tecnologia da pintura. Paralelamente a isso, até meados do século XIX, a indústria química aprendeu a produzir corantes químicos azul, violeta, amarelo e verde. O corante violeta, cobalto violeta, foi inventado apenas em 1859. Antes disso, nem mesmo existia uma versão orgânica dele. Os artistas conseguiam essa cor misturando vermelho e azul, mas o resultado ainda assim não produzia um violeta puro. É exatamente por isso que o violeta era tão frequentemente considerado uma cor real, como a mais rara e cara. Já os corantes químicos custavam praticamente o mesmo e eram muito mais baratos do que os orgânicos, além de serem muito mais brilhantes e resistentes às condições externas. Como resultado, tintas de todas as cores imagináveis começaram a ser vendidas já prontas, primeiro em tubos de chumbo e depois em tubos de alumínio. Em todas as lojas de artigos artísticos, não era mais preciso triturar e misturar as tintas para manter as mesmas proporções de antes. Você podia simplesmente ir e comprar um tubo da tinta necessária, espremer um pouco, fechar com a tampinha e deixar guardado até por vários anos até o próximo uso. Mas o mais importante é que os tubos podiam ser facilmente transportados e a pintura finalmente sai dos ateliês, prenunciando a revolução do impressionismo. Antes disso, alguns artistas entusiastas, como os pintores da escola de Barbizon, já pintavam diretamente na natureza. A pintura ao ar livre, ou em plein air, só começou a se desenvolver de verdade com o surgimento de possibilidades técnicas simples para isso. E alguns jovens artistas entusiastas, como Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley e Camille Pissarro, se organizaram em um grupo, que eles mesmos chamavam de os intransigentes, que, armados com os conhecimentos mais recentes, foram contra as regras de 200 anos da academia. Eles pintavam ao ar livre de modo bem diferente dos demais. A nova teoria das cores sugeria que, sob diferentes tipos de luz, diurna ou vespertina, solar ou difusa e nublada, os objetos adquiriam diferentes tonalidades. E eles mesmos começaram a perceber isso primeiro no tom azulado da neve, colorida pelo reflexo do mar azul brilhante.
Depois, passaram a notar como qualquer objeto é colorido não apenas pela cor da luz que incide sobre ele, mas também pela cor do objeto ao lado. No final, eles perceberam que a luz muda a cada dia junto com o clima. E é preciso pintar a paisagem aqui e agora, caso contrário, pode não haver outra combinação igual de luz. E assim surgiu o impressionismo, um estilo em que os artistas começaram a pintar muito rápido, às vezes em uma única sessão, e o traço do artista se torna maior e se destaca como parte de um mosaico artístico. E só assim, com pinceladas vivas e rápidas, era possível terminar a pintura em poucos dias. Se o classicismo exigia que a pintura tivesse qualidade fotográfica, com pinceladas quase imperceptíveis, o impressionismo se opõe a isso. Que é possível retratar uma pessoa com apenas algumas pinceladas, e ainda assim veremos e entenderemos a pose, a expressão facial e o humor. A maestria passa a ser não o traço mais fino e imperceptível possível e a semelhança perfeita com o protótipo, mas sim pintar de forma parecida, reconhecível e emocional, usando o mínimo de pinceladas. Esse estilo parecia descuidado e esboçado para o público e os críticos daquela época. Mas a partir desse momento, a pintura, que por tanto tempo ficou presa ao academicismo, se liberta e começa a ousar cada vez mais. Os acadêmicos resistiram ferozmente ao avanço, mas não vou entrar em detalhes agora. Assista ao meu vídeo sobre o impressionismo, vou deixar o link na descrição. Durante 30 anos, os impressionistas lutaram por reconhecimento, até que finalmente se tornaram os reis da pintura, enquanto o academicismo foi definitivamente enterrado. Os impressionistas envelheceram, e um novo e impaciente grupo de artistas surgiu para substituí-los, tendo visto o sucesso sem precedentes que a ousadia trouxe aos impressionistas. Todos os artistas ambiciosos do final do século XIX começaram a buscar novos estilos na pintura, que naquela época era um campo ainda inexplorado. Começa o período do pós-impressionismo, que reúne todos os estilos que explodiram na pintura após o reconhecimento do impressionismo. Eles caminhavam juntos, frequentemente se misturavam, por isso a cronologia daqui em diante será relativa. Nosso objetivo é entender a origem e as diferenças dos principais estilos de pintura. Por isso, explico detalhadamente as relações de causa e efeito, facilitando a memorização dos estilos para vocês. Durante a última exposição dos impressionistas, que aconteceu em 1886, Van Gogh chega a Paris. Ele fica impressionado com a paleta de cores e a abordagem ousada que os impressionistas promoviam, e em parte adota o estilo deles. Assista ao meu vídeo completo sobre a vida difícil dele e sobre os sofrimentos que o levaram a acabar em uma clínica psiquiátrica. Privado da oportunidade de pintar ao ar livre, trancado em seu ateliê sem janelas, e ele, como se tecnicamente voltasse 50 anos no tempo, começa a pintar não só de memória, mas também pela imaginação, adicionando às suas pinturas elementos que nunca existiram e nem poderiam existir: redemoinhos no céu, raios de estrelas. Essa transferência ingênua do imaginário para a tela dará início a uma nova direção, o expressionismo, no qual o artista dá grande ênfase às próprias experiências, invisíveis para o resto do mundo, mas que ele é capaz de trazer à tona no mundo real, somente com a ajuda das tintas. Esse estilo será desenvolvido por um artista bem conhecido por vocês, Edvard Munch, que pintou o famoso O Grito, no qual a figura humana se torna completamente irreal e fantasiosa, mas ao mesmo tempo serve como condutor de pura emoção. E esse movimento será concluído pelo expressionismo abstrato, um estilo no qual até mesmo qualquer objeto reconhecível desaparece, restando na tela apenas as emoções do artista, às vezes caóticas, confusas, mas que são a manifestação pura do estado momentâneo do autor. Van Gogh tinha um amigo, Olga Gene, um artista francês experimental, mas que seguiu por um caminho diferente. Em 1855, o Japão foi aberto, sendo que antes disso o acesso era permitido apenas aos holandeses. A cultura e a pintura do Japão literalmente conquistaram o mundo, inclusive Paris. O decorativismo e a simplicidade da pintura japonesa encantaram Gauguin, e não só ele, e isso influenciou muito o seu estilo. Em 1888, ele pinta o quadro Visão após o Sermão, ou A Luta de Jacó com o Anjo, no qual se afasta do impressionismo e onde ele retrata a Terra Vermelha e figuras humanas simplificadas. De fato, ele retorna às raízes bizantinas e inicia um novo ramo, chamado simbolismo, caracterizado por enredos experimentais, busca por um uso incomum de simbolismo, sugestões, insinuações, imagens misteriosas e enigmáticas.
E essa vertente é concluída pelo famoso Salvador Dalí e René Magritte, que levaram o simbolismo a extremos, transformando-o em surrealismo, ou seja, em enredos totalmente irreais. Como você pode ver, todos os ramos se afastam cada vez mais da simples representação e cópia do mundo real e do ser humano, misturando-os com os pensamentos e fantasias do artista, ou até mesmo se opondo ao mundo real e à própria ideia de que a pintura deve ser figurativa. Gauguin também é considerado um precursor de um estilo que nos leva de volta a uma forma básica, selvagem e até primitiva de retratar o ser humano, contrapondo-se ao classicismo com sua minuciosa atenção aos detalhes e à anatomia. Esse é o primitivismo, que será adotado e desenvolvido por Henri Rousseau e mais tarde por Kazimir Malevich. Mas, paralelamente a Van Gogh e Gauguin, havia outro artista, muito interessado justamente naquele trabalho de Michel-Eugène Chevreul sobre o círculo cromático e que decidiu, de fato, transferir a técnica das tapeçarias para a tela a óleo. Ele estudava o efeito da mistura de cores, mas decidiu não misturá-las na paleta, e sim aplicá-las em pontos na tela fisicamente, usando diferentes combinações de pontos para criar o tom necessário, perceptível apenas à distância. Esse era Georges Seurat e sua nova direção, o pontilhismo, que literalmente significa pontilhado. O exemplo mais famoso do novo método foi a pintura Um Domingo de Tarde na ilha de Grand Jatte, onde quase toda a superfície é composta por milhares de pontos coloridos. E quem finalizou e aperfeiçoou essa direção foi Paul Signac. Um dos impressionistas também foi Paul Cézanne, um homem experimental, um dos poucos que tentou criar uma teoria da pintura. Em seu trabalho, ele escreveu os princípios básicos da nova pintura, onde dizia que, em princípio, todas as figuras na natureza podem ser divididas em 3 classes: cilindro, esfera e cone. Ele afirmava que qualquer objeto pode ser pintado usando apenas essas formas. Se Seurat dividiu a imagem em pontos, Cézanne tentou criar um sistema completo, iniciando um novo pensamento artístico, mostrando que é possível experimentar tanto com a técnica de representar objetos e pessoas, quanto com suas formas. Por exemplo, tentar pintar um rosto de frente e de perfil ao mesmo tempo, ou desmontar uma cadeira de forma que ambos os lados fiquem visíveis ao mesmo tempo. E isso vai nos levar a uma encruzilhada, em uma das quais aparecerão as Senhoritas de Avignon. E o cubismo de Pablo Picasso, sua parceria criativa com Georges Braque e a invenção do cubismo, que começou a dissecar os objetos, quebrando-os em formas mais simples, sendo o cubo a principal delas. E essa direção terminará novamente com a completa eliminação dos objetos reais e do corpo humano, o que nos levará ao abstracionismo. Um estilo que pressupõe a representação do puro abstracionismo, composições abstratas, formas que não se assemelham a nenhum dos objetos existentes no mundo, design puro, desvinculado até mesmo das emoções do artista. E o último grande movimento, iniciado por Paul Cézanne, com sua decomposição da realidade em figuras. André Matisse, ao buscar seu estilo, combinou a simplicidade de Gauguin, as cores de Van Gogh e a fragmentação de Cézanne. Criou um estilo próprio, depois chamado fauvismo, que defendia que as cores não precisavam ser reais. O rosto pode ser verde, a sombra vermelha e as formas simples, e a própria cor serve mais para expressar a emoção do artista ou do modelo do que para corresponder à realidade. Em outras palavras, o fauvismo misturou as cores, simplificou ao máximo as formas, tentando ainda assim transmitir emoções. Portanto, se você vê cores vivas e simples e formas primitivas, isso é fauvismo. No fim, todos os estilos concluíram que não era mais necessário retratar a realidade, objetos reais ou corpos humanos. Depois vieram Marcel Duchamp com o ready-made e Andy Warhol com a pop art, que proclamaram que o artista nem precisa mais pintar, basta montar uma colagem ou usar objetos já prontos. E vamos mais uma vez passar rapidamente pelos estilos do ponto de vista dos objetivos do próprio artista. No Renascimento inicial, pinto pessoas sem emoções, com sombras simples em ambientes internos, com perspectiva linear. No Alto Renascimento, pinto pessoas anatomicamente perfeitas, com emoções. No Barroco, pinto pessoas com roupas extravagantes, emoções exageradas e poses dramáticas. Classicismo ou academicismo? Pinto a pessoa de forma próxima à realidade. No Impressionismo, pinto a pessoa com o mínimo de pinceladas e sombras coloridas. No pontilhismo, pinto a pessoa com pontos. No expressionismo, pinto a pessoa adicionando elementos imaginários que refletem minhas emoções. No simbolismo, pinto a pessoa cercada de símbolos e alusões. No primitivismo, pinto a pessoa de forma extremamente simplificada.
No surrealismo, pinto uma pessoa irreal em cenários fantásticos, fauvismo. Pinto a pessoa trocando as cores e simplificando as formas. No cubismo, pinto a pessoa dividindo-a em formas simples. E por último, no abstracionismo, não pinto a pessoa, mas sim as próprias formas. Bom, espero ter conseguido explicar tudo para vocês nessa matéria extremamente confusa e que agora vocês tenham entendido a diferença entre os estilos. Acredite, eu me esforcei muito. Comentem se algo não ficou claro, vamos esclarecer. Uma história incrível, não é mesmo, amigos? Eu tenho um pedido para vocês. Eu faço esse canal sozinho e cada vídeo é um trabalho enorme, por isso eles saem tão raramente. Mas em compensação, juntos estamos criando o melhor canal sobre arte na Runet. Disso não tenho dúvidas, e o seu apoio seria muito importante para mim. Assinem, mesmo com pequenas doações, no YouTube, Boosty ou Patreon. Vou deixar os links na descrição. E obrigado por assistirem, até mais a todos.